tarde, gente. Vamos dar continuidade à nossa jornada, né? Com a mesa marcada para 1h30, a gente está começando um pouquinho atrasado, tendo em vista o almoço, né, das pessoas. A mesa se chama Inquietações na Metapsicologia, e dela participarão duas pessoas online, como vocês podem ver, né? O nosso convidado, João Gabriel Lima da Silva, nosso colega de Paris, Luiz Paulo Leitão Martins, e aqui presencialmente o Jorge Luiz Vesque. Né? Eu peço a quem está aqui presencialmente que tire o som dos seus celulares, né? Para a gente não ser interrompido durante as apresentações e debate. Tá? O funcionamento da mesa será da seguinte maneira: primeiro falará o João Gabriel, em segundo lugar Luiz Paulo, em terceiro o Jorge. Cada um terá uma fala de 20 minutos. Eu fico no papel chato de ter que dizer que acabou o tempo, né, das pessoas. Então, vocês que estão aí do outro lado, inclusive, para o Jorge eu posso ser discreto, mas para vocês dois eu não posso ser discreto. Vocês que estão aí do outro lado da tela, eu teria que falar mesmo, faltam tanto, né? Depois das três intervenções, nós vamos abrir para um debate, né, com o público, tanto o público presencial quanto online. E essa mesa termina às 3h30. Tá? Então, eu vou começar apresentando o João Gabriel Lima da Silva. Ele é professor do curso de Psicologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, é isso, João Gabriel? É isso, né? E ele vai nos fazer a comunicação que tem o título A Persistência da Mais Comum Depreciação da Vida Amorosa no Discurso Contemporâneo. Mais do mesmo ou há algo novo? João, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado por ter vindo. Sempre esse problema. Bom, boa tarde a todas e todos. Antes de tudo, dizer que é um prazer muito grande. Agradeço pelo convite, de poder estar aqui, mesmo que distante, mais perto de Luiz Paulo, de Leila, de Natasha, de Luciano, do pessoal todo daí. Eu sinto muita saudade de vocês. E hoje eu vou tratar um pouco sobre um tema que eu já venho pesquisando há algum tempo, que é o amor, né? Eu publiquei esse ano um livro sobre o amor numa perspectiva mais histórica, e só que eu usei um pouco o título dessa mesa, né, Inquietações da Metapsicologia, para tentar pensar um pouco a situação do amor, e especialmente o amor masculino contemporâneo, né? Um pouco isso eu vou tentar circular hoje, né? Circunscrever. Hoje temos aproximadamente 110 anos que nos distanciam de dois textos com os quais Freud apresentou ao mundo problemas muito sensíveis ao universo do amor masculino. Esses textos são as suas duas primeiras contribuições à psicologia amorosa, em que ele vai tratar da escolha de objeto masculino e principalmente a depreciação amorosa, né? E a terceira, como todos lembram, vai tratar do tabu da virgindade, mas as duas primeiras contribuições talvez sejam os textos que abordam de forma mais direta as peculiaridades do amor e do desejo do homem. Agora, do homem vitoriano, europeu, do homem do século XIX, do homem anterior à Primeira Guerra Mundial. De uma certa maneira, Freud não estava escrevendo sobre o homem universal, mas sobre o homem de seu tempo, de um século atrás, em que o casamento era uma instituição que permeava toda a sociedade, em que as figuras da prostituta e da sagrada esposa tinham um lugar muito bem definido no imaginário, em que havia uma distinção muito clara entre o mundo casto do lar e o mundo profano das ruas. Por isso é um pouco intrigante constatar que um século depois de duas guerras mundiais, depois de uma revolução sexual profunda dos costumes, depois da livre acessibilidade da informação e também da pornografia, depois da relativização do casamento como destino da mulher, depois de tantas e tantas mudanças culturais naquilo que convencionamos chamar de Ocidente,
depois de tudo isso, constatar, enfim, que as ideias de Freud sobre o amor e o desejo masculino permaneçam estranhamente atuais nos consultórios e principalmente no debate público de ideias. Isso é algo bastante estranho. Não é que nada tenha mudado, mas a onipresença dos problemas descritos por Freud 110 anos antes, muitas vezes nos mesmos termos e condições, pode nos deixar um pouco desconcertados diante de tantas mudanças históricas e tecnológicas. Perguntar por que mudou é tão importante quanto perguntar por que mudou tão pouco. Eu acredito que o campo da histeria apresenta todo um campo de estudos de novos sintomas e apresentações. Mas em relação à neurose obsessiva masculina, eu tenho minhas dúvidas. Ela parece seguir um tanto inabalável em seus problemas, como se fosse uma espécie de ilha do século XIX em pleno século XXI. Deixamos a histeria e suas inovações para outra oportunidade, mas vamos tentar agora levantar algumas questões sobre a neurose obsessiva no tempo presente, principalmente sobre a questão do amor do homem neurótico obsessivo, se a gente pode dizer dessa maneira. Antes disso, eu vou retomar algumas das ideias de Freud sobre o amor masculino, que fica implícito que é do homem neurótico obsessivo nas duas primeiras contribuições ao amor. Eu sei que todos aqui já leram esses textos, por isso eu vou recordar só as ideias principais. A primeira versão é que, para que haja o despertar do desejo, é preciso haver um terceiro prejudicado, de modo que, para haver desejo, é preciso que ele tome a mulher de outro homem. A segunda versão é que o homem fica estranhamente fascinado por uma mulher de má fama, o que Freud nomeia Dirnenliebe, né, o amor à prostituta. A terceira versão, o homem cai em uma longa série repetitiva de mulheres valorizadas como objeto sexual por serem fáceis. A quarta versão, o homem salva uma mulher de má fama e a conserva na via da virtude. E na quinta versão, é aquela clássica divisão entre as mulheres santas, o amor celestial, e as prostitutas, o amor terreno, depreciando o objeto sexual altamente excitante, de modo que ele possa ser substituído, ao passo que ele vai guardar o lugar da santa, porém a santa, né, ela não excita nenhum desejo nesse homem. Então há uma divisão muito bem marcada para o homem neurótico obsessivo que aponta sempre para essas duas posições, né? A prostituta de um lado e a pura, a santa, de outro. Então, é justamente das contradições entre esses dois lugares que vai sair a constelação do desejo neurótico obsessivo. Freud vai remontar essas diferentes situações da fantasia do homem neurótico obsessivo, a sua passagem pelo Édipo e pela castração, a ambiguidade da relação com a mãe e com o pai, além das identificações distintas derivadas do complexo. E a genialidade do Freud vai estar em apontar a mãe como origem desses lugares opostos. Independente das variações estruturais, esse par distintivo é fundamental ao homem obsessivo para o Freud. Então, eu vou, para representar esses dois lugares distintos, eu vou usar dois significantes que são opostos, são muito parecidos, mas se separam só por um fonema, que é a figura da pura e a figura da puta, certo? E como nenhuma mulher, na realidade, não é nem pura nem puta, são justamente as ambiguidades femininas que acendem o desejo e despertam sua angústia de castração materializada na impotência psíquica, o termo freudiano para impotência sexual. É um pouco consternador observar a atualidade dessas observações freudianas quando o desejo dos homens é escutado na clínica, mas também quando nos desdobramos para entender um fenômeno que é relativamente recente, que eu vou chamar de misoginia virtual, trazendo elementos muito complexos em diversos grupos diferentes. Eu não vou nomear esses grupos, nem salientar suas diferenças internas, mas eu vou tentar apresentar alguns elementos que os unem sempre da mesma forma. Parece inegável que a depreciação da mulher vem sendo cada vez mais debatida nos fóruns da internet, nos perfis do Instagram, em livros sobre sofrimento masculino disponibilizado gratuitamente, etc. A internet veicula a depreciação da mulher com muita intensidade, angariando cada vez mais seguidores jovens, às vezes muito jovens, para suas páginas. A depreciação da mulher nem de longe é algo novo em nossa sociedade, mas a força com que isso está presente no momento atual é muito impactante. Antes de avançar, não posso deixar de mencionar o enorme desbussolamento do homem contemporâneo diante do feminismo no século XXI. A internet e as redes sociais levaram os debates feministas a um público que até então sabia de sua existência,
sendo o discurso sobre o feminismo abraçado por empresas e gigantes midiáticas. Pessoas não antes interessadas no feminismo passaram a discutir cada vez mais questões feministas. Creio que não estou falando uma asneira se eu disser que a vasta popularidade dos temas e debates feministas no século XXI deixaram muitos homens desconfortáveis com a própria masculinidade. O desconforto com a masculinidade existia antes, mas tinha mais a ver com dar provas de sua masculinidade. Agora, a masculinidade poderia ser vista em si mesma de uma forma muito negativa em determinados contextos, um fenômeno que o homem não sabe ainda, eu acredito, se posicionar muito bem. Com as suas feridas narcísicas expostas, com a posição de dominante ameaçada, alguns dos homens apelaram para uma reação vigorosa que os fez produzirem discurso, que os fez falarem. O que se vê no contemporâneo, com esses 1000 podcasts, esses fóruns na manosfera, né, esses fóruns de debate sobre o homem, né, é um falatório masculino gigantesco sobre o que é ser homem de verdade. Mas esse falatório não se materializou em algo verdadeiramente novo, pois, ao invés de escolher a opção mais difícil, que é repensar a masculinidade para os tempos atuais, a solução encontrada foi uma brutal formação reativa. Uma formação reativa que, de uma maneira muito paradoxal, mantém as figuras da pura e da puta no centro da sua visão de mundo. Como esse não é um estudo exaustivo, mas apenas um ensaio exploratório, eu não vou entrar nas diferenças dos variados grupos. Mas eu vou citar só uma passagem sobre um livro de um desses grupos que debate a masculinidade, para que vocês tenham uma ideia. Claro que vocês sabem, mas estou só reforçando do nível que estamos falando da depreciação da mulher. Então, eu abro a citação, tá? Não sou eu que estou dizendo isso. A mulher nada vale para um homem totalmente atualizado. Se você é um homem de valor, qualquer mulher em sua vida é sortuda o suficiente por você tê-la por perto. Nesse nível, tá? Quando eu tiro a mulher do pedestal e vou fundo e acesso meus defeitos e imperfeições, eu compreendo que para ser feliz e alcançar o autodomínio, eu preciso ser massivamente egoísta, parar de negligenciar minhas próprias necessidades. Fecha a citação. Vocês percebem como a figura do pedestal, a santa, não é verdade? É crucial para definir a relação desse homem com a mulher. Mais do que isso, retirar a mulher do pedestal automaticamente torna ela sem valor. Então, é ou pedestal ou nada. A mulher não vale nada, em suas palavras. É como se o egoísmo ganhasse uma vertente machista, misógina, no qual o autodomínio do homem necessita da depreciação da mulher. Em outro livro, talvez um com alguma tinta filosófica, muito inspirado na misoginia do Schopenhauer, a gente encontra essa frase lapidar. Então, abro citação. Bom, abrindo citação. A frase é a seguinte: as mulheres nunca deixam o homem concluir se são santas ou vadias para que ele não arranje outra. Fim de citação. Tá certo? Com seu estilo de pastiche de mestre oriental, essa frase foi escrita em 2008 e esse autor, principalmente, é uma referência muito grande para esses grupos, né? Apresenta, claro, essas duas categorias essenciais do amor do homem neurótico obsessivo como um fantasma, a santa e a vadia, a pura e a puta. É evidente que há um enquadramento da mulher pelo homem nessas duas categorias, de um tal modo que o simples fato de a mulher existir com a complexidade de suas ações seja por ele filtrada, é quase uma categoria kantiana, né? Ele filtra, interpreta isso dentro dessas polaridades, a santa e a vadia. A ambiguidade santa e a vadia, portanto, seria aquilo que prende, diz o autor, o homem à mulher. Essa ambiguidade, claro, foi mais do que explorada pelo Freud lá em 1910, 1912. Então, isso aqui é um pouco assustador. Como é que a gente está rebatendo nessas coisas, né? E aí entra uma questão que eu sei que vocês são pessoas muito sofisticadas e talvez não tenham se entrado, né, no lama desses debates, que é o debate sobre a hipergamia, tá? Vocês são pessoas muito sofisticadas, mas esses debates sobre a hipergamia da mulher é um debate feito à exaustão nesses grupos, à exaustão. Talvez você não saiba exatamente o que é hipergamia, e a hipergamia consiste no fato, é um dado, é entendido por eles como um dado objetivo, de que as mulheres
usam as armas de sedução do seu corpo, da atração feminina, para encontrar um parceiro homem que faça parte de uma categoria social superior à sua, ou seja, alguém mais forte, mais inteligente, mais rico de preferência. Existe uma explicação, inclusive, meio biologicoide, que eu chamei, né? Para isso, que é a mulher, na hora do parto, precisaria de um homem forte, dono dos recursos, entendeu? Para que, de alguma maneira, ele sustentasse, né? Como se, claro, os homens, na hora do parto, os homens mais metem um pé do que outra coisa, né? Mas, na mitologia, né? Tem essa ideia. Muito bem. É, e, para isso, eles se atentam ao fato de que as mulheres, às vezes, ficam rodeando homens que têm símbolos fálicos à sua disposição, né? E para eles isso de alguma maneira generaliza toda a condição feminina nisso. É, e é importante dizer que o debate sobre a hipergamia rapidamente evolui para o fato, é assim que eles entendem, de que a mulher seria interesseira e, é claro, de interesseira para puta, tá certo? É um passo. Então, vocês estão entendendo um pouco que essa categoria é uma categoria totalmente fundante para o pensamento misógino, machista contemporâneo. Agora, qual é a posição dos homens diante dessa visão depreciada do feminino? Desses homens, eu estou dizendo. Eu vou dizer que tem duas linhas. Uma que vai repetir a partição da depreciação amorosa, pura e puta, em mulher de alto valor e mulher de baixo valor. Existe um ranqueamento das mulheres baseado, vocês vão ficar talvez impressionados, eu sei que vocês não fazem essa discussão, vocês são pessoas sofisticadas, mas no valor sexual de mercado. Uma grotesca mistura que compreende as relações amorosas entre as pessoas como um ambiente de oferta e procura, uma espécie de microcosmos liberal, em que cada mulher tem o seu valor numa nota mesmo, certo? Tem nota 7, nota 8, nota 10, certo? As mulheres que têm alto valor sexual de mercado não são boas parceiras, porque elas têm a hipergamia descontrolada. Estão entendendo a lógica? Tem a hipergamia descontrolada, ou seja, a referência é a atriz pornô. Hipergamia descontrolada está sempre querendo alguém mais rico. Essa é a lógica que está por trás da situação. Então, é preciso encontrar ali uma mulher que tem uma nota mediana dentro do valor sexual de mercado, né? Uma nota 7, digamos assim, e que tenha posições de mulher de valor, não de valor sexual, mas de valor propriamente, que eu, eu posso dizer mais ou menos o que eles dizem, é meio contraditório, mas é uma mulher que se porte como uma mulher, certo? Isso significa, de modo decente, aí tem alguns exemplos, que não beba garrafa de vodka na boca, e o que eu achei bem interessante, desculpa, é meio patético, mas que represente o seu homem na sociedade. Isso é muito interessante. Representa o homem. Ela é um representante do homem. Onde ela for, ela está representando o seu par. Ela não é nem ela própria. Ela não tem, né? Muito interessante isso. E tem uma segunda posição, essa eu acho mais radical, que é a aniquilação do amor. Porque se todas as mulheres, tá certo, são hipergâmicas, elas não valem nada e é melhor se relacionar com elas só casualmente, de maneira sexual. Então, nenhum contato amoroso é validado por esse outro grupo. Então, a depreciação da mulher aqui é tão violenta que não sobra espaço para qualquer relação sentimental verdadeira, mas apenas um vasto oceano de mulheres hipergâmicas. Isso aqui é interessante. A verdadeira masculinidade aqui é encontrada a despeito da relação com a mulher. Muitas vezes no próprio celibato. Não é? Se eu tivesse 5 minutos, eu queria falar sobre... Dá? Rapidinho? Para finalizar, o que a psicanálise entra aí para esclarecer alguma coisa disso, né?
eu acho que o primeiro ponto que a psicanálise precisa apontar é que esse discurso contemporâneo de depreciação da mulher deriva de uma incapacidade de saber lidar com o próprio sintoma neurótico obsessivo. A gente sabe que o neurótico obsessivo ele busca anular tudo aquilo que provém do outro, né? Anulação do outro, como diz o Romildo, por exemplo, buscando sempre dominar o objeto que causa desejo em uma série que possa ser sempre substituível, certo? O discurso sobre a masculinidade contemporânea tem por objetivo dominar o objeto que causa desejo e tornar esse objeto substituível. Por isso, a associação com o mercado, com o valor. Quer dizer, se eu dou uma nota, ele entra na equivalência erótica. Eu posso trocar. Não é um objeto, quer dizer, a questão do obsessivo fundamental é o terror do obsessivo é encontrar um objeto que não possa ser trocado, que seja precioso demais para ser trocado. Se eu dou um valor, eu posso trocar, é equivalência erótica, como dizia o Lacan. Então, para evitar se expor e se revelar fraco, que é o momento em que ele ama, esse é o momento em que o obsessivo dá aquilo que ele não tem, ele fica fragilizado. Esse neurótico obsessivo do nosso tempo torna o objeto de desejo mensurável por um valor, um VSM, um valor sexual de mercado, e tudo que tem uma nota pode ser trocado por uma coisa a uma equivalência erótica. A única coisa que o aterroriza é aquilo que é único, que não pode ser trocado, que é singular, pois isso remete, claro, à mãe, para o Freud, né? E isso remete, evidentemente, à angústia de castração. É muito importante salientar que tanto a pura quanto a puta não dizem respeito à mulher em si, mas a uma interpretação sintomática do neurótico obsessivo que cria essas duas figuras modeladas a partir de sua relação com a mãe. Estar fixado nessas duas figuras, pura e puta, santa e vadia, impede, no fundo, o homem compreender algo verdadeiro sobre o feminino, sobre o gozo feminino, que, como Lacan representou também, não é compartilhado. Né? Pior ainda, essa dissociação pura e puta faz com que as próprias mulheres, sobretudo as histéricas, para quem o outro importa muito, passem a nivelar e buscar experienciar sua própria sexualidade baseada nessa dicotomia, nessa distinção. E eu já não saberia dizer nem quantas vezes eu ouvi o sofrimento na clínica das mulheres que tinham dificuldade em se posicionar diante do olhar do outro, que a julga no lugar de puta ou de santa, ou alguma coisa, né? Cara de santa, mas fama de puta. Tá certo? Isso é discurso mais do que visto. Então, trata-se de uma questão da masculinidade neurótica obsessiva, mas que acaba inevitavelmente tendo efeito nas mulheres. Eu confesso que essa situação é muito bizarra e às vezes até grotesca. Eu até pensei que eu ia pedir ao EBEP uma espécie de uma indenização, sabe? Porque eu passei muitas horas vendo esses podcasts, sabe, de insalubridade. Uma indenização de insalubridade foi muito duro ter que ouvir esses podcasts horrorosos. Mas a verdade é que eu não compreendi inteiramente como funciona, mas eu estou bastante certo que o funcionamento da neurose obsessiva, essa espécie de hipertrofia do sujeito, né, que ocupa o lugar do outro, tenta dominar o objeto ao mesmo tempo, pode nos esclarecer alguns pontos dessa nova doutrina da masculinidade e talvez até desarmar essa bomba relógio. Eu gostaria que minha fala fosse uma intervenção introdutória que suscitasse o debate para que a gente possa entender melhor a lógica psíquica desse movimento novo. Muito obrigado. Obrigado, João Gabriel. Antes de eu passar a palavra para o Luiz Paulo, eu não resisto em te dizer que esta mesa aqui é uma mesa em que só tem homens e o público é majoritariamente feminino. E eu estou vendo as caras das mulheres aqui, pena que você não está podendo ver. Né? Agora vamos para a fala do Luiz Paulo Leitão Martins, né? Que é psicanalista em Paris, membro do EBEP Rio de Janeiro. Doutor em Teoria Psicanalítica pela UFRJ e pela Université Paris 7. É autor do livro Sujeitos de Verdade, Foucault e uma Genealogia da Psicanálise, de 2021. Tá? Luiz Paulo vai fazer sua intervenção, cujo título é Nos termos do saber analítico,
Lacan colocava questões espirituais. Luiz Paulo, a palavra é sua, obrigado. É isso. Obrigado, Pedro. É um prazer estar de novo participando de mais uma jornada no Aldebep, né, à distância, como meu hábito geralmente é à distância. E, bom, essa é verdade, quando a gente propôs as comunicações, né, a gente não sabia qual seria o título da mesa ainda, né? Então, não dá para, agora, sabendo o título da mesa, inquietações na metapsicologia, não dá, isso não é sem efeito naquilo que a gente vai propor, né? E também conhecendo as comunicações dos colegas, agora do João, né? Eu tive acesso ao resumo do Jorge também, então acho que, quer dizer, tem vários eixos de debate em torno da metapsicologia que eu acho que essa mesa abre, né? A gente não pode esquecer que quando a gente fala em inquietações na metapsicologia, né, quer dizer, a própria metapsicologia, quando foi proposta por Freud, ela inquietava, né? Freud chamava ela de bruxa, feiticeira, né? Quer dizer, havia uma dimensão inquietante dessa elaboração freudiana em torno da metapsicologia, né? Quer dizer, e a gente pensar o que seria inquietações na metapsicologia hoje, quer dizer, seria produzir, em certa medida, uma inquietação dentro daquilo que teria um potencial inquietante, né? Então, estou escutando um eco, não sei se é normal, mas escuta a minha voz repetida aqui no meu microfone. Bom, eu vou continuar. Então, num certo sentido, quer dizer, a impressão que eu tenho, quer dizer, que produzir inquietações ou pensar inquietações na metapsicologia é pensar como é que, na realidade, no cenário contemporâneo, né, a gente pode reencontrar, digamos assim, né, face a esse cenário, esse potencial inquietante que a própria metapsicologia lançou, né, digamos assim, na época de Freud, né? E a minha escolha de abordagem dessa questão é uma escolha para dentro do campo do saber, né? E a gente pensando na temática da jornada também, a questão da psicanálise na encruzilhada, né? Quer dizer, uma série de meses foram feitos em torno, né, de problemas, sobretudo ligado a aquilo que Deleuze chamava de condição minoritária, né? Então eu acho que no campo do saber, quer dizer, vários autores apontaram, né, quer dizer, como é que na modernidade, agora no século XXI, como é que discursos e práticas, né, se posicionaram num lugar, né, digamos assim, em certo sentido, num lugar de a mais, né? Então tem vários autores que usam o termo que foi preconizado por Marx, mesmo Lacan utilizou essa ideia de mais-valia, mais de gozar, né? Foucault falou sobre mais savoir, mais saber, né? Então, num certo sentido, quer dizer, como é que a psicanálise, localizando-se no campo desses saberes, ela, num certo sentido, subverte, né? Ou, quer dizer, ela traz uma certa inquietação, né? No campo dos saberes, né? Então, acho que um pouco a minha comunicação, ela entra nesse eixo, né? E o título dessa comunicação que o Pedro fez referência, quer dizer, é um título que todo mundo que estuda as relações de Foucault com a psicanálise conhece, né? É um título que está presente naquele curso sobre a hermenêutica do sujeito, né? Curso de 81 e 82, né? Em que Foucault fala sobre a importância de Lacan, justamente para pensar a relação do sujeito com a verdade, né? Eu cito uma passagem do curso, só para a gente poder localizar um pouco onde é que Foucault, num certo sentido, identifica Lacan nessa genealogia, né? Ele vai dizer assim, né? Me parece que o que torna as análises de Lacan tão interessantes e poderosas é justamente isso. Lacan foi, me parece, o único, desde Freud, a querer reorientar a questão da psicanálise por essa mesma questão da relação entre o sujeito e a verdade. Em termos que eram do próprio saber analítico, ele tentou colocar a questão que é historicamente, propriamente espiritual, a questão do preço que o sujeito tem que pagar para dizer a verdade e a questão do efeito sobre o sujeito, de que o sujeito disse e que ele pode dizer a verdade sobre si mesmo, né? Fim de citação. Essa intervenção tem três, ela se situa em três tempos, né? E tem uma tese, né, que aparece na forma de uma pergunta, que eu vou enunciar logo no início também. Primeiro objetivo, questão, em que consiste essa diferença que Foucault aborda no início desse curso entre conhecimento de si e cuidado de si, né?
Vou abordar isso rapidamente, porque é uma longa discussão, né? Segundo objetivo, definir em que medida, na tradição psicanalítica, é possível entrever alguns traços, né, da perspectiva do cuidado de si, mesmo antes de Lacan. Né? Então, eu vou evocar um pouco Ferenczi e Winnicott, sobre as contribuições respectivas deles em torno do ato do analista e em torno do holding, no caso do Winnicott, né? Para pensar como é que na tradição psicanalítica você tem uma certa abordagem da questão do cuidado, né? uma retomada da questão do cuidado em detrimento da questão do conhecimento de si. E para terminar, né, vou trabalhar um pouco a questão da experiência da verdade em Lacan e como é que essa questão ela recoloca, né, para usar o próprio título de das entradas dos escritos de Lacan, recoloca a questão do sujeito. Né? O sujeito é colocado em questão. A tese que eu pretendo sustentar com essa comunicação é a seguinte, é uma tese-questão. Se em psicanálise se trata mais do cuidado do que do conhecimento de si, em que medida a experiência de verdade em análise, com tudo que ela comporta de limite ao dizer verdadeiro, pois, como a gente vai ver, tem a ver com o real, né? Em que medida a experiência da verdade transforma o sujeito falante? E quando digo transforma o sujeito falante, estou falando do sujeito em sua forma de vida. Né? Então, vou começar com a diferença entre cuidado e conhecimento de si, né, em Foucault. Né? Quando a gente começa a ler esse curso sobre a hermenêutica do sujeito, a gente vai ver, né, que na antiguidade grega e romana, o cuidado de si era um princípio fundamental na relação do sujeito consigo mesmo e com os outros. Né? Foucault fala da necessidade de cuidar de si mesmo, de prestar contas de si mesmo e, por fim, também de cuidar dos outros, né? De modo que o cuidado de si isso cruze e é o tempo todo atravessado pela relação do sujeito com o outro. Ele parte da figura de Sócrates, percorre toda a antiguidade, dentro e fora das práticas e escolas filosóficas, de Platão aos estoicos, passando pelos epicuristas e cínicos, até meados do século IV e V depois de Cristo, para, num certo sentido, sustentar a hipótese de que o cuidado de si era uma das matrizes principais da tradição espiritual no Ocidente. Né? Ao lado dessa noção de cuidado de si, né, essa noção que ele vai retomar no vocabulário, né, antigo, epmeleiaiatu, havia também uma outra noção, né, o conhecimento de si, gnoticiatu, né, de modo que eu vou citar pelo menos dois exemplos que são os exemplos mais importantes, né. Na apologia de Sócrates, por exemplo, o conhecimento de si era praticado dentro de um quadro mais geral da ocupação consigo mesmo. Em Alcibíades, para tomar esses dois exemplos principais, o conhecimento de si tomava forma de uma diferença ética do sujeito, né, na preocupação que ele tinha com o cuidado de sua alma, psique. Em todo caso, essas duas referências e outras, a origem de todos esses usos é aquela descrita por Xenofonte, quando esse princípio aparece escrito no Templo de Delfos, em sua forma mais explícita, conhece-te a ti mesmo. Como supõe Foucault, me parece bastante óbvia essa hipótese de Foucault, trata-se de um uso bastante específico do conhecimento de si, e não de estabelecer um princípio geral de relação consigo. Conhecer a si mesmo fazia parte de um contexto ritual de consulta aos deuses. Havia 3 recomendações: não pedir nada em excesso, não se comprometer com promessas que não pudessem ser cumpridas, comprometer-se traz má sorte, e gnotice a tu, conhece-te a ti mesmo, isto é, sabe que você é um homem e não um Deus. A grande questão, que eu acho que é a questão que é interessante que Foucault levanta, né, é porque esse princípio, conhece-te a ti mesmo, aparentemente contextual e sem pretensão de constituir nenhuma regra ou modelo de relação consigo, é que esse princípio se tornou predominante na tradição ocidental. Né? Por que desde Descartes, ou desde o que o Foucault denomina momento cartesiano, o conhecimento de si passou a ser o modelo privilegiado de relação consigo, estabelecendo uma equivalência entre a estrutura do sujeito e a representação do objeto. De modo que, nos termos de Foucault, se o Ocidente moderno sustentou que a verdade é dada ao sujeito por um simples ato de conhecimento, a tradição espiritual, do cuidado de si, afirmava, eu cito, que para ter acesso à verdade, o sujeito deve se modificar, se transformar, deslocar a si mesmo e tornar-se até certo ponto, em certa medida, outro que não ele mesmo. Fim de citação. É esse esquecimento, e eu uso o termo empregado por Foucault de clara ressonância heideggeriana, é esse esquecimento do problema do cuidado de si, que Lacan, entre outros, retomou
com a sua problemática em torno do sujeito da verdade. Antes de tratar desse problema em Lacan, eu queria pelo menos fazer essa menção a dois autores que na tradição psicanalítica abordaram a questão da experiência analítica por outra via, que não a do conhecimento, e que, na minha opinião, se aproxima da via do cuidado, né? Eu faço um recorte conceitual entre Ferenczi e Winnicott, né? E eu acho que nessas contribuições a gente poderia vincular, quer dizer, uma certa forma de resposta que esses autores deram a uma problemática constante em toda a obra de Freud, né? Que é a problemática do desamparo, né? Faço referência, evidentemente, ao artigo incontornável, né, de Joel Birman, A Dádiva e o Outro, né, que o Joel retoma de maneira exaustiva como que esse conceito foi elaborado em Freud, né? Para mim, nessa comunicação, pelo menos 3 aspectos eu gostaria de enfatizar em relação a esse conceito, né? Primeiro aspecto é que em psicanálise, pelo menos em Freud, o ser humano é um vivente precário, né? E aí eu cito algumas referências do projeto para a psicologia científica, né, para lidar com as urgências da vida, como a gente encontra no projeto. Esse vivente depende inteiramente da intervenção do outro, resultado de ações específicas. Então, em certa medida, a noção de desamparo, de precariedade, ela começa com essa dependência do outro, né? Em segundo lugar, a descarga da energia, né, que servia no primeiro momento da elaboração de Freud para definir a experiência de prazer, né, entre a busca do prazer e o evitamento do desprazer. Essa descarga, a partir pelo menos 1920, falando no princípio do prazer, ela poderá ser completa, né, de modo que ela pode coincidir com a experiência de morte, aquilo que Freud chama, naquele texto, O Problema Econômico do Masoquismo, de princípio de nirvana. E, em terceiro lugar, o desamparo deve ser orientado em Freud em função da inversão definida em inibição, sintoma e angústia. Quer dizer, não como resultado de uma limitação imposta à satisfação, mas como efeito de retorno de uma situação primordial de angústia. Nessa situação, né, eu cito os termos de Freud, o vivente seria confrontado com um excesso de excitação sem encontrar mediação possível na relação com o outro, aquilo que Freud chama de perda de objeto, né? E, na minha hipótese, é que para lidar com essa experiência de desamparo originário que Freud levantou, que impunha forçosamente uma certa, digamos, problemática para o modelo clínico centrado, sobretudo na elaboração simbólica do trauma, né? Alguns autores, entre eles Ferenczi e Winnicott, né, eles pensaram uma outra via possível de lidar com o trauma, para além do campo dessa relação, digamos, simbólica, elaborativa, do traumático, né? A gente toma, por exemplo, o Ferenczi, aquilo que ele desenvolveu em torno da técnica ativa, né? Foi sobretudo um esforço de pensar como é que o analista poderia sair de um certo grau de inserção no circuito pulsional do analisando, que Ferenczi levantou essa hipótese, essa necessidade de intervenção do analista, né, na cena da transferência, né? Seja pela renúncia da satisfação pulsional, seja pela injunção ou pela convocação do fantasma na cena da transferência, né? Quer dizer, o analista estaria assumindo uma figura ativa nessa modificação dessa estagnação, dessa rigidez da experiência clínica, né? Uma outra contribuição do Ferenczi, a partir de 1927, ele vai retomar a noção freudiana de trauma, né? Me parece que quando ele tenta localizar de que maneira o analista poderia se inserir nessa confusão de língua entre a linguagem da ternura da criança e a linguagem da paixão, me parece que ele coloca o analista nessa posição justamente, né, pela sua capacidade de empatizar, de sentir de atitude amigável e benevolente. Quer dizer, o analista numa posição em que ele num certo sentido, intervém para desconstruir, né, ou destituir esse fantasma masoquismo de submissão, né? Quer dizer, como é que o analista poderia reinterpretar, digamos assim, a linguagem da paixão traumática, da cena de sedução, nos termos infantis da linguagem da ternura. Depois de Ferenczi, a gente tem o Winnicott, né, que reconsiderou, sobretudo, como é que a gente pode pensar a presença do outro, né, na formação, como aquele que intervém em um certo meio, né, na formação do verdadeiro self, né? Então ele vai chamar esse outro, né, que intervém com uma mãe suficientemente boa, né, que num certo sentido é aquela que permite
numa relação de confiança com o ambiente, permite que a criança aceda à criatividade, né? E me parece que, igualmente, quer dizer, uma outra perspectiva, mas também para lidar com a questão dessa perda, ou da angústia ligada a essa falta de, digamos, condições do ambiente para essa acessão à criatividade, ele vai pensar como é que o analista pode, num certo sentido, oferecer essa função de holding, né, que não teria tido lugar na formação infantil, né? Me parece que ele vai pensar como é que na clínica essa presença do analista ela poderia criar um certo espaço potencial em que na relação, né, da criança, né, do analisando com o mundo, né, ele poderia se redesenvolver essa relação criativa e lúdica com o mundo, essencial para aquilo que ele chama de espontaneidade, né? Então, seja pela ideia de participação ativa do analista, né, inferência, ou pela reivindicação dessa figura do holding, do analista, no caso do Winnicott, me parece que a psicanálise, quer dizer, na tradição psicanalítica, a gente tem claras evidências, num certo sentido, uma tentativa num certo sentido, de renunciar essa relação consigo mesmo, baseada no modelo do conhecimento, né, e pensar qual que é o lugar do cuidado na experiência analítica. O que me parece que é essencial na colocação de Foucault é que ele vai falar que, quer dizer, que Lacan, nessa tradição, né, ele vai pensar que essa retomada do cuidado, ela talvez para ter um vínculo ainda mais radical, eu diria nesses termos, né, ela precisa recolocar a questão da relação do sujeito com a verdade, né? E que Lacan fez isso, né? Então, na tradição psicanalítica, a gente pega esses autores, tem uma preocupação com cuidado, mas sobretudo com Lacan, que a gente pensa que há um debate, digamos assim, frontal, radical, com a experiência do saber, né? E nesse sentido, ele vai tentar localizar a experiência analítica, pelo menos em dois momentos, eu vou falar disso em seguida, a questão da relação do sujeito com a verdade, né? Então, para abrir, então, já começo a falar um pouco sobre esses dois momentos em Lacan, né? Em que medida Lacan reabre essa discussão do cuidado de si em psicanálise na relação do sujeito com a verdade. A gente tem o primeiro momento, que é um momento importante, né? na construção dessa questão que é a experiência da verdade em Lacan, que é o momento dos anos 50, né? Em que a gente encontra, talvez de maneira mais clara, em função e campo da fala da linguagem 53, né? Aquela distinção entre fala vazia e fala plena, né? Em que uma experiência de verdade em análise é situada entre a hipótese do inconsciente como um capítulo censurado, marcado por um branco ou ocupado por uma mentira. Eu cito função e campo. E, ao mesmo tempo, uma perspectiva de reconhecimento do desejo no horizonte da intersubjetividade. Eu cito Lacan. O sujeito começa a análise falando de si sem falar com você, ou falando com você sem falar de si. Quando ele for capaz de falar de si com você, a análise estará terminada. Citação de 54, Seminário sobre os Escritos Técnicos de Freud. A análise como método da verdade. 53. A experiência analítica como uma participação do sujeito no nascimento da verdade. 53. A experiência analítica situada no registro da verdade. 56. Né? A gente vê como é que Lacan relança, então, a própria experiência analítica no campo, né, no domínio da experiência de verdade. É preciso, então, dizer duas coisas em relação a isso. A primeira é que a experiência de verdade que fala Lacan aparece menos sob a forma de um discurso sobre a verdade do que de uma manifestação da própria verdade no dizer do analisando. Se não fosse dessa forma, de uma verdade sobre a verdade, ou ainda a uma metalinguagem. Segunda observação, esse modo de dizer a verdade assume a forma da primeira pessoa do singular. Eu, a verdade, falo, como descreveu Lacan, a maneira de Erasmo, no Elogio da Loucura, em Viena, de 55. Ao se impor entre as falhas do discurso, a verdade da coisa fala, e quando isso fala, é precisamente do sujeito do inconsciente que se trata. A partir dos anos 70, me parece, né, que essa compreensão da verdade em Lacan ela será problematizada e complexificada, pois ela passará a considerar aquilo que da verdade é irredutível à experiência da fala. Na lição de 20 de março de 73, seminário ainda, Lacan formula a ideia de que toda a verdade é aquilo que não pode ser dito. Mais adiante, no mesmo seminário,
ele dirá que na entrada mesmo do discurso analítico se trata de minorizar a experiência da verdade. Ora, o que quer dizer que a verdade é aquilo que não pode ser dito? A meu entender, há pelo menos duas leituras para essa afirmação, e que não são necessariamente incompatíveis. A primeira é que o semi-dizer da verdade é resultado de um obstáculo necessariamente presente sempre que se pretende dizer a verdade. Nesse sentido, a verdade é não toda. A segunda, que eu acho mais interessante, é que o semi-dizer não se trata apenas de um obstáculo à verdade, mas de uma condição. Quer dizer, eu só posso dizer a verdade se essa forma de dizer verdadeiro for ela mesma estruturada em torno de uma impossibilidade. O semi-dizer em análise não é apenas um limite à enunciação da verdade, mas a forma mesmo pela qual a verdade se manifesta. É somente por essa via que a gente pode entender a afirmação de Lacan em televisão, quando diz: digo a verdade não toda, porque ela toda não pode ser dita, e ele acrescenta em seguida: é mesmo por essa impossibilidade que a verdade toca o real. No primeiro momento, a experiência de verdade em Lacan Luiz, a é de gente uma tem que ir verdade dita. terminando, tá? Eu já estou no final. Tá. Na primeiro momento, a experiência da verdade em Lacan é de uma verdade dita na primeira pessoa do singular, que engaja o sujeito, porque assume a forma de uma exigência ética de assumir o que ele diz sob a forma do discurso do outro. Mais tarde, a verdade em análise só pode ser semidita, porque assume os limites do dizer e, nesse sentido, dá lugar àquilo que, como escrita, se situa no campo do gozo e que Lacan vai chamar de cifra. Para terminar, né, eu queria retomar uma certa ambivalência que a gente encontra em Foucault em relação à psicanálise, ambivalência que foi salientada por Derrida, né, resgatando uma conferência que Foucault proferiu em 24 de novembro de 80, nos Estados Unidos. Ele falava sobre a pretensão moderna de constituir, eu cito, uma fundação positiva do sujeito. Nesse caso, ele incluía a psicanálise, alinhando a experiência analítica, aquilo que ele chamou de hermenêutica de si. O que seria essa hermenêutica, né? É nada menos do que a determinação do sujeito por tecnologias de si orientadas em função de dados a analisar e a interpretar. Ora, essa hipótese é, na realidade, uma retomada por Foucault de uma tese sustentada desde o início de sua obra sobre a existência de um sono antropológico na modernidade. Se desde 1960 a psicanálise, com a etimologia linguística, realizava o descentramento do sujeito, ia, portanto, contra essa tese antropológica, me parece que nas décadas de 70 e 80, a psicanálise seria reescrita por Foucault naquilo que ele chamou de teoria do sujeito, por exemplo, no primeiro volume da História da Sexualidade. A gente precisaria se perguntar, portanto, e a primeira questão que eu levanto para concluir, é a preocupação com a transformação do sujeito em psicanálise suficiente para orientá-la longe da constituição antropológica, ou seja, a determinação da natureza do sujeito, seja ela por uma metapsicologia ou por uma estrutura ou topologia, como é o caso do Lacan? Primeira questão. Eu vou repetir a questão, que eu acho que eu falei um pouco meio de forma rápida. A questão que eu queria levantar é se aquilo que a gente vê na psicanálise em torno do cuidado de si, nessa preocupação com o cuidado, e que no caso do Lacan tem a ver com a transformação do sujeito na relação com a verdade, quer dizer, se aquilo que a gente encontra por essa via na experiência analítica, se isso é suficiente para orientar a psicanálise longe de uma pretensão de formalizar e sustentar uma constituição antropológica, quer dizer, de definir a natureza de um sujeito, seja no campo da metapsicologia, no caso freudiano, ou no caso lacaniano, por uma estrutura ou uma topologia. Primeira questão. A segunda questão tem a ver com o que Lacan chamou certa vez de estilo, né? Ele diz nos escritos que a única via de retorno a Freud é a invenção de um estilo. A segunda pergunta que eu queria levantar é a seguinte, já que a gente está trabalhando sobre inquietações na metapsicologia. Pode essa invenção de um estilo em Lacan se aproximar daquilo que Foucault chamou, para falar da subjetividade antiga, de uma estética ou de uma estilística da existência? Ora, a experiência da verdade que modifica o sujeito em análise, essa experiência coloca igualmente o problema do encontro da verdade com a vida, de que fala Foucault, e que estava presente na antiguidade grega e romana? Para terminar, até que ponto o problema do cuidado de si em análise, o problema da transformação do sujeito na relação com a verdade, pode trazer à tona o problema da relação entre a experiência analítica e a vida,
ou seja, o encontro da verdade, aletheia, com a vida, bios, ou, se a gente quiser, o problema da vida verdadeira, aletes bios ou aletinos bios. Obrigado. Obrigado, Luiz Paulo. Então, vamos para a terceira intervenção do nosso colega aqui do EBEP, o Jorge Luiz Vesk. Ele é psicanalista, né? Mestre em comunicação pela FRJ, doutor em comunicação e cultura também por lá, e ainda pós-doutor em psicanálise também por lá, né? Sua intervenção se chama Considerações sobre a expressão do tempo, memória e lembrança. Eu vou mexer aqui para vocês poderem ver o Jorge, né? Quando ele fizer a intervenção dele. Acho que sim, tá bom? Tá? Tá perfeito. Então, Melhor. Jorge, pode falar. Obrigado. Tá ouvindo? Tá, agora tá. Bom, eu queria agradecer à diretoria do EBEP essa oportunidade, né, da gente estar depois de vários anos sem se encontrar pessoalmente, né, e a gente está agora num encontro modernoso, né, que a gente está gente presente com gente ausente, então é um retorno que não é mais para a mesma situação, né? Então, eu queria trazer algumas questões aqui para vocês em relação a essa questão, né, do tema do nosso encontro, em torno desses dois fatores, né, tempos mentais, que é a memória e a lembrança. E, para isso, eu teria que colocar algumas questões, né, para a gente entender como Freud pensa, né, essa experiência, que é alguns termos, né, do alemão e do grego, que é difícil de serem traduzidos. Então, para a gente entender como que o Freud pensa essas questões, a gente teria que entender um pouco, né, a maneira como ele formula isso na língua. Então, para começar, ele chama a memória de Gedanktes, né, em alemão, e a lembrança de Erinnerung. Então, esse termo Erinnerung, ele é bastante importante porque ele remete às eríneas gregas, né, que são entidades míticas, que quando os gregos diziam que quando alguém vai nascer, o espírito passa pelo Leté, né, que é o rio do esquecimento. Só que tem algumas coisas que não podem ser esquecidas, que o grego chamavam das dívidas de sangue. Então, essas eríneas, elas impedem esse esquecimento. Então, essas Erinnerungs fazem parte de um tipo de lembrança que elas não podem ser nem lembradas nem esquecidas. Então, essas, enquanto a memória, né, faz parte da consciência, essas Erinnerungs, elas fazem parte do tipo de memória do inconsciente. Ou seja, é um tipo de memória, né, um tipo de lembrança que não podem ser nem esquecidas e também não podem ser lembradas. Então, esse tipo de memória, né, elas voltam, né, se reinscrevem, né, na forma, principalmente, né, dos retornos. Então, quando uma coisa retorna, o que retorna são as causas, né, não são as coisas. Essa chuva de hoje, né, que a gente está tendo, não é a mesma de ontem que volta. O que voltam é as causas que fazem a chuva. Então, quando as causas voltam, né, os acontecimentos se repetem. Portanto, né, o retorno se deve a essa situação das causas, né, dessas causas que não podem ser nem esquecidas, né, e também não podem ser lembradas. Então, o Freud ele fala que os objetos, né, da consciência, o que ele chama de Objectvorstellung, ele é o somatório da Wortvorstellung com as Arrevorstellung.
Então, a gente entender esse termo Vorstellung, né, é bastante importante, né, porque o Freud ele diz que no inconsciente estão as Vorstellungen, né, principalmente as Vorstellungen. Esse termo é traduzido às vezes como ideia, né, e às vezes como representação. Só que Vorstellung é uma coisa bem mais complexa. Né? Vorstellung quer dizer uma vivência, uma experiência, né? É uma relação. Né? Então, uma Vorstellung quer dizer que tudo aquilo com que a gente se relaciona, né, a nossa relação com as coisas, né, elas vão fazer parte dessas Vorstellung. Então, Zahre é uma palavra que quer dizer basicamente caos, né? Um caos, uma história. Então, o Freud ele diz que tudo aquilo que entra ou sai do inconsciente precisa ser romanceado, né? Precisa ter um caos. Então, essas Vorstellungen, né, elas significam que tudo que faz parte, né, da nossa vida, houve um romance, houve uma história. Né? Então, eu tenho uma história com a mesa, com a cadeira, diferente da história de cada um de vocês. Né? De tal maneira que para mim, para vocês, né, a mesa é uma coisa, a cadeira é outra coisa. Né? Ou seja, as coisas são diferentes para cada um, porque cada um tem uma Vorstellung, cada um tem uma história com essa coisa. Né? Cada um tem uma relação com as coisas. Né? Essas Erinnerungs, o Freud diz que elas fazem parte dessas Vorstellungs, né? Ou seja, elas são introduzidas, fazem parte, né, quando a nossa relação com as coisas se estabelece. E as Vorstellungs também, quer dizer, cada palavra que a gente usa, ela tem uma história. Né? E a gente vai ver isso muito bem. Os gregos, né, a mitologia, na verdade, é um dicionário sobre as palavras. Só que o grego, diferente da gente, em vez de conceituar as palavras, eles contam uma história, contam um caos, né? Uma Vorstellung. Né? Então, cada mito, né, na verdade, é o caos de uma história, de um nome. Né? Portanto, cada palavra para a gente ela tem uma história significativa. Então, tem palavras que fazem as pessoas rirem ou chorarem, né? Se emocionam. Por quê? Né? Porque essas palavras elas não são meras Wort, né? Elas são Vorstellung, como o Freud diz. Ou seja, elas têm uma história. Ou seja, a gente construiu a nossa relação, né, com as palavras. Quando a gente vai falar, numa outra língua, se a gente não tem uma experiência profunda com essa outra língua, as palavras elas não nos emocionam. O Bion, né, ele tinha uma experiência interessante que quando alguém estrangeiro procurava ele para fazer análise, e a pessoa ele não sabia falar a língua da pessoa, mesmo assim ele pedia que ela falasse na língua dela, e não em inglês. Por quê? Porque você não consegue exprimir as suas emoções numa outra língua, as nuances significativas numa outra língua. Por quê? Porque as palavras elas têm essa Vorstellung, elas têm essa história da construção delas. Então, tanto o ambiente, né, quanto o próprio sujeito faz parte, né, dessas Vorstellung. Por isso que trabalhar com as palavras não é meramente trabalhar com as palavras, mas é trabalhar com a história dessas palavras. Com a maneira como essas palavras, com aquilo que elas representam, foi construído. Então, diz o Freud, né, que o que acontece, né, quando da ação das defesas, né, ou das resistências, há uma separação, né, entre a Vorstellung e as Vorstellung. De tal maneira que as Vorstellung ficam no inconsciente e ela fica tentando retornar. Reencontrar, vamos dizer, a sua parte de Vorstellung, que a princípio seria uma das funções da interpretação. Reconstruir essa Vorstellung que foi rompida. Só que não é qualquer palavra, quer dizer, para começar precisa ser uma Vorstellung, não só uma Wort. Ou seja, tem que ser uma palavra que tenha sido vivida, né, que seja parte de uma história, né, parte de um acontecimento. Né?
Então, a reconstrução, né, dessa experiência, ela coloca, né, essas duas situações bastante conhecidas por nós, né, que é a repetição ou retorno, como eu estava dizendo, né, que é o retorno das mesmas causas, que é uma maneira, vamos dizer, das Arreforstellungs, dessas Erinnerungs, né, recuperarem a sua parte que foi perdida, né, que foi rompida, e o desejo. Né, e o desejo também, ele é uma maneira de aspirar, vamos dizer, pelo retorno dessas Erinnerungs, daquilo que foi, aquilo que não pode ser esquecido, né, e que precisa ser revivido, né, retomado. Então, a gente tem, basicamente, né, em relação ao desejo, essas duas direções, quer dizer, tanto de alguma coisa que já aconteceu, né, mas que está fora da memória, né, faz parte dessas Erinnerungs, e não da Gedanknis. Então, é alguma coisa que faz parte do sujeito, né, mas que não pode ser lembrada, e que aparecem como um desejo de futuro, uma aspiração de futuro. Como tem elementos, né, que fazem parte do futuro, né, anseios de futuro, mas que eles não têm base, vamos dizer, né, no passado. E é o que o Freud chama do próton pseudos. Então, às vezes, a nossa mente, né, ela precisa, o inconsciente, ele precisa inventar causas, né, para desejos. Né? Então, às vezes, a gente inventa passados, né, acontecimentos que não aconteceram, mas que são importantes para alguma coisa que a gente pretende que aconteça. Então, o desejo, né, ele tem essas duas vertentes, quer dizer, ele tanto pode ser alguma coisa que foi perdida, né, e que o inconsciente deseja recuperar, ou ele pode ser um anseio, né, de alguma coisa que não se teve, nunca se teve, mas que se pretende atingir. Então, com essa colocação, introdução, né, em relação a Vorstellungen e as Erinnerungs, né, que me parece, né, bastante importante para a gente entender tanto a questão da herança, né, quanto a questão da memória e do futuro. Tem alguns casos, vamos dizer, clínicos, né, que seria interessante a gente rever, né, que vocês conhecem bastante bem. Um deles é a questão de Édipo. Então, Édipo, que é uma figura bastante central para nós, né, ele coloca bastante claramente, né, essa questão que a gente está falando das Erinnerungs. Primeiro porque o grego, ele, claro, né, o grego não conhecia Freud, né? Então ele não inventou, vamos dizer, o mito de Édipo para falar sobre a psicanálise. A história de Édipo, né, faz parte de uma discussão grega, né, a respeito do poder. Ou seja, o que há em torno do poder? Em que é que se baseia o poder? E a gente vai ver que, né, que toda a historiografia, né, a mitologia de Édipo se baseia em torno da transgressão. Então, Édipo, né, é uma palavra interessante porque o Édipus pode ser traduzido como pé inchado, que vocês conhecem essa tradução, mas Oidas quer dizer também aquele que soube, aquele que viu. Esse termo pé inchado, ele é interessante porque ele não é que só que assim que Édipo tinha o pé inchado. É que para o grego falar que alguém tem pé inchado é igual para a gente falar que alguém assim tem mão de vaca. E quando se diz que uma pessoa é mão de vaca, não quer dizer que ela tem um casco na mão. Quer dizer que ela não gosta de gastar. Quando o grego diz que alguém tem o pé inchado, tem um problema no pé, você está dizendo que ele é uma pessoa fatídica, vamos dizer, amaldiçoada. Ela tem uma sina. Ou seja, ela não anda de uma maneira normal. Os passos dela são determinados. Então, quando se diz que o Édipo, né, tem o pé inchado, se diz que Édipo é predestinado.
E essa predestinação do Édipo, né, ela é bastante antiga, né, porque isso tem a ver com essa questão dos gregos em relação ao poder, porque um ancestral do Édipo, né, o Cadmo, ele fundou Tebas. E Cadmo quer dizer aquele que anda na frente. Então a gente tem aí o pé, né, novamente. E quando o grego fala do pé, ele fala de predestinação. Ou seja, alguma coisa que conduz esse andar. O avô de Édipo, né, que era filho do Cadmo, era o Labdacus. Labdacus, em grego, quer dizer manco. Ou seja, alguém também que tem um problema com o caminhar. E o Cadmo, o que acontece com o Cadmo, né, no mito de Cadmo? Ele mata um dragão, que era o dragão protegido de Ares, nada menos do que Ares, que é o deus da guerra, né, e é o deus do não acordo. Ou seja, Ares é aquele que não faz acordos. Então, Ares, né, amaldiçoa Cadmo. E o filho ali de Cadmo, né, que é o Labdacus, ele também cria, né, um problema lá com Dionisos, e ele é morto pelas bacantes. Nessa situação, Laio, que é filho de Cadmo, né, foge com a mãe para um reino vizinho, e nesse reino, né, ele começa a ter um relacionamento amoroso com Crísipo, que é o príncipe desse lugar. E depois de um tempo em que eles voltam para tentar retomar Tebas, Laio leva Crísipo com ele, né, dá uma confusão grande lá nas famílias, enfim, né, por ele ter rompido ali com a tradição da hospitalidade. E o pai de Crísipo, diz que amaldiçoa Laio, dizendo que quando ele tivesse um filho, esse filho o mataria. Então, quando nasce Édipo, né, ele nasce nesse contexto de uma família que a gente conhece também bastante bem de poder, assim, que eles não andam direito. Eles andam todo mundo meio torto, quer dizer assim, né? Portanto, quando Laio, né, e a Jocasta recebem esse oráculo, o oráculo ele diz dessa maldição, não só da família, vamos dizer, de Édipo, como do problema do Laio com o Crísipo. Então, quando Édipo, né, mata Laio, né, e se casa com a Jocasta, isso faz parte, vamos dizer, dessa Elíneron, né, essa coisa, vamos dizer, que vem desde Cadmo, né, que não pode ser nem lembrada nem esquecida. Né? E o desfecho de Édipo, né, também é bastante turbulento. A gente sabe, né, que os filhos dele se matam. A Antígona, né, também é assassinada, e ele vai para o exílio. Um outro mito, rapidamente, que é muito importante para a gente, também é Narciso. Né? Okay. Então, Narciso, também como acontece com essa questão de Édipo, né, do mito, o pai de Narciso é Césifo, né, que é um rio, e a Liríope, que é uma flor. Então, o que acontece? Né? Esse rio que é Césifo, né, que é o pai de Narciso, que ele nunca encontra, e quando ele recebe esse desígnio, né, a Liríope, de que Narciso não poderia se conhecer, e nesse momento ele morreria. Então, quando Narciso se encontra com a fonte, né, na verdade, quem que é a fonte? Né? A fonte é o pai de Narciso. Né? Então, esse retorno do pai, né, porque o pai dele era um rio. Né? Então, esse momento, né, do retorno do nome do pai, né, do nome do pé, é um momento crucial para Narciso. Esse reencontro com essa Elíneron, né, do pai, né, que existiu, mas que estava perdido. Portanto, né, nesse momento, né, vamos dizer, essa Objective Forstellung do Narciso em relação a esse objeto pai,
ela se recompõe, né, se instaura. E, vamos dizer, ele se torna, né, ali, ele se subjetiva, tanto que até hoje a gente fala dele. Se ele não tivesse encontrado ali com o pai, a gente não saberia nada dele. Então, eu queria colocar essas questões, talvez, para a gente refletir um pouco junto com as outras colocações, né, que são bastante interessantes, para a gente poder conversar um pouco.